Lohane, o ano passado foi um ano de muitas conquistas na vida da senhora, mas através de uma direção que a senhora pegou e tomou uma decisão errada, muitas coisas aconteceram. Conta pra gente. Foi, presbítera. Na verdade, eu tinha assim... nós começamos um ano extraordinário, vivendo resultados, definições estrondosas em Deus. E só que no momento de insatisfação, algumas coisas foram acontecendo e eu fui dando lugar às minhas emoções. Ao invés de vir, dar prioridade à palavra, eu fui transformando as minhas emoções e fui pegando a palavra de acordo com aquilo que eu queria ouvir e não de acordo com a direção que realmente estava sendo dada. O ano passado eu estava trabalhando em uma empresa reconhecida, abençoada. Eu saí dessa empresa, pedi para sair dessa empresa. O Bruno trabalhava em outro lugar para ir trabalhar com ele, porque eu achava que eu que tinha que ajudar ele, que eu era a pessoa certa para fazer aquilo, né, que estava dando errado lá, só que não era o que Deus tinha nem para mim e nem para nós. Só que a partir do momento que eu tomei a decisão, Deus falou: agora você vai resolver o seu problema. E em um mês, tudo aquilo que estava fluindo, que estava dando certo na nossa vida, tudo começou a dar errado, porque Deus não era a nossa prioridade. Nós nos afastamos de culto, nos afastamos de ceia. Então, assim, tudo começou a dar errado. E nesse período a gente saiu de férias, fomos fazer uma viagem, retornando para o trabalho. Numa segunda-feira aconteceu um problema muito sério e eu falo que sempre é a misericórdia de Deus mesmo. Eu tive assim um estalar, sentei na minha cadeira e falei assim: não, eu não quero isso para minha vida. Eu vou sair daqui. Liguei pro Bruno e falei isso: eu tô indo embora, eu não quero isso mais para minha vida, eu não volto mais aqui, eu não quero mais saber desse trabalho. Aí ele também já estava, né, desgastado com tudo que estava acontecendo. A gente já tinha passado, né, por esse processo de priorizar trabalho, priorizar as coisas que não era de Deus, e também decidiu sair. Na época, devido os dois ter cargo de importância dentro da empresa, eles não quiseram acertar com a gente. Saímos literalmente com uma mão na frente, outra atrás, e não sabia o que fazer. Os dois, nós tínhamos uma reserva, né? Aí sentamos, conversamos, falei assim: não, então nós vamos entrar com um processo contra a empresa, porque aquilo que era adquirido, pelo menos, principalmente por ele que estava há mais tempo, né? Eu achava que era certa, que era o devido. Então entramos, assim, sem buscar direção nenhuma de Deus, ainda fomos lá e entramos com um processo contra a empresa. Depois de tudo que tivemos feito errado, viemos buscar a direção da liderança. Sentamos, conversamos, falamos, colocamos tudo que estava para fora e no final ainda ouvimos, né? Eu vou falar aquilo que vocês não querem ouvir e vocês vão voltar e fazer aquilo que vocês sabem. Vão se limpar, vão fazer a obra, vão se dedicar a Deus e vão buscar a misericórdia de Deus, para Deus colocar aquilo, né, que está fora do lugar, para a gente entender o que era para nós, né? Então nós precisávamos disso no momento, sentar literalmente e ouvir a palavra, e a palavra voltar a nos direcionar. E assim nós fizemos. Voltei a fazer a obra, o Bruno vinha, fazia a obra, assistíamos os cultos, estávamos inteiramente à disposição. Deus foi tendo misericórdia, foi trabalhando com a gente. Quando todas as reservas se acabaram, um dia veio a direção do altar. Ele trabalhava antes numa empresa há muitos anos, ele tinha saído dessa empresa para ir para esse novo trabalho, tinha largado tudo, e esse antigo dono da empresa gostava muito dele, então ele foi lá, foi uma definição ainda de uma quinta 24 horas,
Eu aqui tinha passado a madrugada, tinha ficado, ele foi e falou assim, ora por mim. Eu falei assim, não, você vai e aquilo que tiver que ser, Deus vai abençoar. Saiu de lá empregado, com cargo de honra, voltou. Ele ainda falava que quando ele saiu da empresa, ele era o único que não tinha sido gestor do setor dele, voltou por cabeça, voltou como gestor, com um salário maior. Então, assim, nós víamos isso, que Deus estava se agradando daquilo que a gente estava fazendo. E um dia aqui, numa terça-feira, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista. Fui fazer essa entrevista e no momento da entrevista tinha a gerente geral e o coordenador do setor. Então, eu tinha tudo aquilo que cabia, né, para a pessoa. Só que eu ainda falava pro Bruno, eu falei assim, de 2 a 1, eu tenho certeza que o trabalho é meu ou não é. Porque o coordenador, ele me amou e a diretora, ela me odiou. Uma pessoa que tinha 30 anos de empresa e tudo, então a voz ativa dela era muito importante. Na última quinta-feira de novembro, eu recebi a aprovação. Fui contratada, fui chamada, né, para trabalhar mesmo, para começar em dezembro. Só que assim, eu estava substituindo uma pessoa que já tinha muitos anos de casa, que era tida como implicância, né, que esse gestor não queria mais ela e que eu estava vindo, né, para ele trocar aquelas pessoas que estavam há mais tempo. Então teve uma relutância muito grande, uma batalha assim muito grande, porque tudo que acontecia era aquilo, a Lorraine ela é muito cara, tudo que ela faz não é tão bem assim, então é como se não tivesse intolerância para o meu processo de adaptação, porque a pessoa, né, ela tinha se sentido contrariada, ela não me queria lá, mas ele escolheu a mim. Passou a primeira semana, chegou na segunda semana ele se desligou. Aí que eu falei assim, agora não sei o que vai ser mais, né? E em todo o tempo, assim, ia, fazia o meu melhor, orava um dia, consagrava. Aí, como eu ainda falava para a senhora, o Bruno, ele tinha o sonho de trocar a moto, né, no ano passado, e devido a todas as situações, a gente não conseguiu comprar algo novo. Aí eu falei para ele, falei assim, não, agora eu comecei a trabalhar, dá, né, para ir, para comprar, vai ver a moto, resolver. A moto foi aprovada e no dia seguinte viemos com a moto novinha, paga à vista, sem nenhuma dívida. Aí nesse processo eu entrei de férias coletivas em dezembro, ele entrou de férias coletivas. Vivemos assim, saímos um ano, né, que em 6 meses aquilo que, como se diz, não tinha provisão nenhuma, a gente não tinha norte nenhum, não sabia nem o que ia fazer. Deus, nós terminamos, né, um ano muito abençoado, honrado, com vitórias, pela misericórdia de Deus, pelo aquele plantio, né? O se voltar para Deus. Quando nós voltamos para Deus, demos aquilo que Ele queria, que era ouvir a palavra. Então não era a opinião da Lohane, não era a opinião do Bruno. Ele sabia que aquilo que Ele tinha para nós era melhor. E voltamos em janeiro e as guerras começaram, né? Volta a Lohane de novo para o trabalho e todo dia aquela força, né? Eu tinha que me mostrar, parece que eu tinha que buscar a aprovação dos outros, conquistar o meu lugar, porque não queria, né? A pessoa que agora aquele gestor tinha saído e tinha ficado uma diretora que estava lá há muitos anos e ela me via assim super mal. Aí juntava aquelas pessoas que gostavam da antiga pessoa e queria trazer ela de volta. Então era fofoca, era a pessoa é assim, a Lohane é daquele jeito, não tá dando certo, tá dando erro. Então um dia, quando eu fiz os 45 dias de empresa, ela me chamou e assim, ela fez uma reunião comigo que eu falei para ele, pro Bruno, que eu nem sabia, né, tanto defeito que cabia, porque assim não tinha mais o que ela falar de mim. Saí assim destruída mesmo, com peso. Aí chorava, e ele falou: "Não,
lá atrás, o sinal que você pediu para Deus, o seu salário, aquilo que Deus fez, você foi contratada para sair de férias, não, nós vamos lutar, nós vamos buscar em Deus, e isso vai mudar. Só que assim, eu estava tão sem esperança, que eu falei assim, eu não consigo, por mim eu não consigo. Aí vim de novo, busquei a liderança, falei assim, eu preciso de uma oração, primeiro de libertação, porque só o peso que estava em mim não estava normal. Tudo que era colocado na minha mão, do mais simples, dava errado. Aí começamos a ver, tinha trabalhos mesmo que era feito lá, que não provinha de Deus, então era uma batalha espiritual mesmo, e logo, né, o pastor já foi ungir, e no dia que ele ainda foi ungir, ele me dá bem no horário que ela saía para almoço. Então, aí se ela já não gostava, ela vê aquilo, aí que eu já falei, pronto, agora, né, acabou. É demissão mesmo na certa. Aí ele ainda, na hora de despedir, ele falou assim, ó, ainda perguntou, falou assim, quem é? Ah, é aquela ali. Falou assim, não, pode ficar em paz, que agora é só avanço e ela vai sentir a mudança da empresa, que o que estava amarrando, o que estava oprimindo, não vai ter mais, ela vai sentir isso. E todo dia ela estava lá no nosso setor, né? Aí quando passou o decorrer do dia, eu falei assim, bom, hoje ela não me chamou para falar nada, segundo dia não chamou para falar nada, e fui fazendo, fui dando sequência na oração, na unção. Aí passou os próximos 45 dias, ela começou a me tratar normal, conversava, brincava, tudo normal. Aí ela passou esses 3 meses, ela me chamou e veio perguntar, né? Falou assim, o que você tá achando do setor, as mudanças e tudo. E assim, eu fui falando, já que ela queria a minha opinião, fui falando tudo aquilo que eu achava e perguntei para ela. Falei assim, eu falei bastante, né, e tudo, agora eu preciso de um feedback seu, porque há 45 dias... eu ouvi assim coisas, né? E eu quero saber o que mudou nesse meio termo, que eu preciso melhorar, né? Aí ela falou assim, a primeira coisa que ela falou assim, Lohane, você tem um coração ensinável. Hoje eu só ouço, né, pelos corredores como o financeiro ele é um setor mais leve. Se o setor ele tá assim, então aquilo que o pastor falou lá na unção aconteceu. Ela percebeu que o ambiente mudou, que as pessoas mudaram, que elas se abriram para a mudança, para todo aquele processo que estava acontecendo. Então, realmente foi assim, um período muito difícil, né? Você ter um gestor, você perder ele, não ter direção nenhuma, mas em todo momento ela falar, não, eu tenho visto que você tem ido atrás, que tem dado errado, as pessoas elas chegam, elas falam, até eu percebo, né, que já vem falar de você, já tá rindo, já tá reclamando, mas eu tenho tentado entender o que está acontecendo. Então, tudo aquilo que ela tinha falado lá atrás, ela começou pela misericórdia de Deus. Deus começou, né, a mostrar que não era bem daquele jeito. Quando você iniciou, tinha 2 pessoas, uma gostou e a outra odiou. E hoje a pessoa que te odiou é quem está te dando maior apoio. É ela que me dá todo o apoio, né? Então, aquela que, como se diz, que tinha um coração duro, que era notório, que não me queria lá de jeito nenhum, houve uma pessoa que foi usada por Deus, ele me abriu essa porta, mas hoje quem me guarda lá dentro é Deus, não é nenhuma outra pessoa. Então, eu tenho visto já, como se diz, o ano mal começou, eu já tenho conseguido ver proezas, fazer proezas e viver proezas em Deus. Então, assim, é algo estrondoso mesmo que nós temos vivido. Se voltar para Deus, se humilhar, né, chorar, se entregar, faz toda a diferença. Porque lá atrás a senhora se envolveu com as bênçãos e agora a senhora está voltando, iniciando e sendo restituída em todas as áreas. Tem valido a pena servir a Deus aqui nesse ministério?
Tem, presbítera, todos os sacrifícios, né? Como a bispa ela sempre fala de altar. Não é fácil passar uma madrugada, não é fácil orar demais, igual nós sabemos que o ministério ele ora, a quantidade de palavra. Todos os trabalhos, né, que são feitos para nossa carne não é fácil, igual às vezes a gente vem de moto, tá chovendo muito, ou tá muito calor, então assim, mas tudo isso, tudo que nós temos, tudo que nós somos em casa, referência para amigo, para familiares, é através do sacrifício que nós aprendemos no Ministério Mudança de Vida. Pode existir uma vida mais fácil, mas nós somos o exemplo de que essa vida ela não funciona. 2020 já é o melhor ano da vida da senhora. 2020 só está começando e é o melhor ano da nossa vida. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém, a senhora também.